dia, boa tarde e boa noite, pessoas. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal, ao nosso vídeo. Meu nome é Rafael Borges e este é o grupo de estudos de esperança e fé, certo? Eu tenho que falar isso, eu tô pensando em trocar o nome do grupo porque me disseram que o nome é muito... dá uma aparência que o grupo é espírita, né? Então, qualquer sugestão, a mudança do grupo, do nome do grupo, será muito bem recebida. Eu queria colocar esse nome na época porque é literalmente sobre o que o grupo fala, né? Claramente, mas que por um viés mais da ciência, mais analítico, porém que sintetizasse de fato aquilo que o grupo busca tratar a respeito. E nesse tempo, até então, vai fazer quase daqui a um tempo, um mês que eu coloquei os 2 últimos vídeos, aconteceu muita coisa. Eu não tive oportunidade de vir e aparecer, e também muita pouca disposição à medida que ia desenvolvendo o conflito lá do Irã com os Estados Unidos, a queda de Ali Khamenei. Muitos temas apareceram a serem olhados, analisados, muito em cima desses ocorridos, desses fatos. O grande problema é que, à medida que ia acontecendo, eu ia percebendo quão limitado é nós trazermos opiniões e análises em cima desses ocorridos, tendo acesso somente às informações que são divulgadas pela imprensa ou pelas imprensas, né? Cada um com um viés diferente. E nesse tempo todo, o que eu pude analisar, pelo menos o que me chamou a atenção, não era o conflito em si, mas a relação das pessoas com esse conflito. Isso quer dizer, como as pessoas lidavam, olhavam para os acontecimentos, para os ocorridos, para os planos, para o curso da história e para os projetos políticos. Não somente, claro, a respeito daquele conflito no Irã, como também a respeito do que está acontecendo aqui no Brasil, com todo esse teatro, com todo esse showzinho em cima da CPI, do INSS, do Banco Master, e também das eleições de 2026, a respeito de boatos sobre se o Lula vai ou não vai se candidatar. Provavelmente ele vai, por quase que certeza, no PT não tem outro nome. A candidatura do Flávio Bolsonaro, também a PL da misoginia, e agora com a senadora aí acusando o parlamentar de ser esfulfador, né? Entenderam o que eu quero dizer? E com a reação das pessoas a respeito essa divisão dicotômica que existe, certas formas de lidar com a realidade brasileira que são amplamente falaciosas, amplamente mentirosas, começando pela crença de que existe uma polarização no Brasil, uma piada, né? Porque toda a lógica republicana, democrática, gira em torno de 2 grupos disputando o poder, alternando ali quais são esses grupos, mas historicamente sempre foi dessa forma. Isso é comum, é o padrão em todas as repúblicas. A única forma de você sobrepor isso é um lado que é disparadamente superior ao outro, né? É a única forma, não existe a tal terceira via. Só se um desastre acontece, aí a outra via ali se torna a segunda opção viável. Geralmente sempre foi dessa forma, mas a gente vive num país onde que impera essa cultura de tentar lidar com os acontecimentos e afins com narrativa em cima. Então, alguém que está por fora do jogo vai tentar falar que não, nós somos iguais a um nem outro, nós somos superiores, nós somos diferentes, nós queremos unir uns e os outros, e não entende a pluralidade, vamos dizer assim, né? A pluralidade de pensamentos e de interesses, desejos, anseios e racionalizações políticas que acontecem num único país e também no mundo, né? A gente vê essa divisão de força dicotômica, esse olhar aí
de entender o mundo, a realidade como dividida por duas forças, também nos movimentos aí de projetos políticos internacionais, como é o caso do pessoal aí de Nova Resistência, Eurasianismo, esquerda, que observa o mundo dividido entre sul global e ocidente, certo? Mas isso são outras questões aí que a gente percebe, né? Não somente de hoje. Há muito tempo existe essa narrativa da divisão de mundo, claramente desde lá da Guerra Fria, mas essa lógica persiste. Aí eles acusam, essa turma aí que é liberal, conservador, acredita piamente aí que o comunismo ainda existe, coisa do tipo, e vão utilizando essa visão de que não, o mundo não é dividido entre um e outro, mas eles aplicam a mesma coisa, né? Eles aplicam essa ideia de que o mundo está dividido entre aqueles que estão ali reordenando a história, botando tudo nos eixos e acabando com o grande Satã, e os demoníacos, né? É como se fosse a seita deles ali combatendo a seita do Jeffrey Epstein, que também, como se não houvesse ali estufadores, pedoleiros e criminosos da pior estirpe no lado deles, né? Eles são puros, purificados, e os outros não. É a mesma coisa vice-versa quanto aos aí ditos liberais, conservadores, apoiadores de Israel e etc, né? Com todos os defeitos, todos os problemas que existem em ambos os lados. Claramente que expor isso não quer dizer que nós estamos em cima do muro, né? Porque isso também é outra coisa que incomoda muito desses lados, né? Porque eles acreditam que isso é uma isenção, quando na verdade você está se distanciando da lógica do mundo moderno, da lógica da política moderna, que trabalha com essa dimensão conflitante, né? Como uma forma de deformar as culturas, de deformar a política geral, de deformar as civilizações, né? E quando a gente se distancia disso, nossa, ele vem lá com aquele papo de que não, você está em cima do muro, tu estás aí não tomando posição e afins, né? Aquela baboseira toda, quando todo mundo sabe, todo mundo tem entendimento que essa grande palhaçada aí é para quem gosta de ser enganado, né? Porque não preciso ir muito longe, talvez isso cabe a outro vídeo, uma outra análise mais profunda sobre as relações da Rússia mesmo com Israel, que existem, né? Essa coisa de que nós estamos combatendo o sionismo é furada, porque eles são atores, né, que estão dentro das negociações, dentro do jogo político e afins, e você não combate, você senta, dialoga, firma acordos, destrata alguns acordos também, tudo com portas fechadas, e que o indivíduo lá que se põe como analista geopolítico, ele não tem entendimento de nada que acontece dentro dessas salas fechadas. Ele tem entendimento daquilo que é passado como informação e daquilo que querem passar a ele como informação ou como desinformação. Então ele tira uma análise daquilo, uma conclusão já com viés, com tudo lá dentro das suas paixões, dos seus gostos pessoais e políticos, e ele acredita piamente que está fazendo uma análise geopolítica, quando na verdade ele está fazendo ali uma confirmação de viés. Enfim, o que eu quero dizer, na verdade, que eu pensei nesse tempo, eu tive uma grande dúvida, ainda mais a se tratar desse canal, que esse canal é católico, esse grupo é católico, certo? Claramente é aberto também para quem não é católico, mas tenha em mente que o grupo ele é pensado mesmo a respeito da fé católica. O grande número de católicos que estavam nesse momento atacando Israel e afins e determinando sua própria fé com base nos seus inimigos. Isso quer dizer, indivíduos ali que falavam, nós temos que combater o sionismo liberal maçônico global, certo? Mas aí eles acabavam, por vez, de proteger o Islã, o islamismo, os movimentos políticos socialistas e afins, dizendo que seria essa autodeterminação dos povos. Claramente, eu venho estudando um pouco a respeito do progressismo católico, né? Que é uma intersecção entre o universo católico e o universo secular, liberal, progressista, ocidental, também oriental também, porque isso também existe no Oriente, tá? Isso não é uma exclusividade do Ocidente, como alguns pregam, né? Alguns tentam trazer a ideia de que existe o Ocidente decadente e o Oriente conservador, preservado, que isso é um grande mito. Com mito eu quero dizer não no sentido mitológico, eu falo mito no sentido coloquial, mito no sentido de ser uma farsa, uma fraude.
e é colocado e muita gente acredita, inclusive católicos, né? E alguns católicos acabam aderindo a essa coisa do sul global, essa coisa do precisamos fazer um mundo bonitinho, com todo mundo de mãos dadas, exercendo suas soberanias e afins, todo mundo com bomba atômica e etc, né? Enfim, e criando essa ilusão de paraíso terreno levantado por um pensamento revolucionário moderno de brigar pela queda dos Estados Unidos, de Israel e afins, e esses indivíduos se dizendo católicos, claramente que isso é um grande problema, porque a Igreja Católica condena muitas coisas aí que esses estados modernizantes aí, com pensamentos revolucionários, com a lógica moderna imposta, mesmo que por um viés supostamente de tradicionalidade, de religiosidade, de alta espiritualidade, esses países cometem, esses governos cometem, esses estados cometem crimes que são completamente abomináveis na concepção católica. E claramente que eu não quero pautar na coisa de, a igreja condena, logo então você não pode ser adepto. Isso já deveria ser básico, mas existem questões que são mais acima, porque o indivíduo lê aquilo que a igreja diz, só que ele cria na mente dele uma cadeia de justificativas, uma cadeia de pensamentos para dizer que aquilo que ele está defendendo não é um pecado, ou que aquilo é um mal necessário e que aquilo é amplamente compreensível e defensável. Dentro desse pensamento, o indivíduo vai ser levado a crer que, por exemplo, o regime do Irã é um preservador da cultura, é um preservador da moral, é um alicerce moral da humanidade, ético e afins, que vai salvar o mundo da ruína do pensamento liberal, quando ele não percebe que mesmo esse regime possui lá suas influências liberais, liberalizantes ali do passado, mesmo que se coloque como antítese do liberalismo, supostamente sendo uma, né? Não é na prática, devido às influências liberais que lá possui. Enfim, a postura que muitos desses eurasianistas, de movimentos aí, que se infiltram no meio católico e tentam cooptar católicos, dizendo católico que, não, olha, pensa bem, você católico tem que combater os Estados Unidos, tem que combater Israel, porque são países que disseminam o pecado, disseminam a pornografia, disseminam o divórcio, disseminam um monte de problema e afins, e esses países aqui que nós estamos aliados, esses países combatem isso tudo. Ele vai lá, traz a Rússia como um modelo conservador, mesmo que a Rússia tenha certos problemas ali, a começar como a expansão do Islã, que também acontece no território russo, ninguém fala, como ocorre também das interferências do governo russo nas igrejas lá, nas igrejas ortodoxas russas, enfim, ou mesmo a respeito da China, e falar, olha, a China, linda, incrível, porque ela combate a pornografia, ela combate isso e aquilo, mas o indivíduo está lá passando pano para as práticas anticatólicas exercidas pelo Partido Comunista Chinês. Então, assim, né, é um indivíduo, tem gente que gosta de ser enganada, tem gente que gosta de ser ludibriada e acreditar piamente que defender esses modelos de totalitarismo é uma defesa do moral. Claramente que tinha uma época que existia a frase belo e moral. O indivíduo compartilhava nas redes sociais, seja lá no Twitter, seja lá no finado Facebook. Finado não, ainda existe, mas pouca gente utiliza, né? Hoje em dia é uma rede social de tiozões e afins, mas as pessoas compartilhavam imagens, vídeos de marchinhas militares lá do século passado e falando isso aqui era a ordem da sociedade, isso aqui é belo e moral. Pegava aquela imagem e achava que aquela imagem era a síntese de uma ordem, de uma sociedade ordenada, de uma sociedade correta, limpa, moralizada. Isso é um sonho, devaneio de uma noite de verão, como diria lá o Fernando Collor de Mello naquela entrevista dele, que ele está se defendendo de acusações, se defendendo entre aspas, certo? Mas o indivíduo compartilhava aquilo dali, achava que a ordem de um Estado grande significava uma sociedade moralizada, que ambos eram correlatos, que uma grande civilização ela era representada por um Estado ultracentralizado, poderoso, forte, com um poderio militar pujante, com bombas atômicas e afins, e uma liderança amplamente respeitada ou respeitada à força. E achando que isso é a síntese da sociedade que nós queremos, e eu encontro aí uma intersecção com a moralidade ou com os padrões morais equivocadamente pensados ali dentro do meu modelo religioso, principalmente cristão, principalmente
católico também, né? Porque protestante a gente pode questionar muita coisa, porque existe uma forte atividade progressista dentro do meio protestante, especialmente aí no protestantismo do nosso século atual, né? Vamos dizer assim, aquelas igrejas lá de parede preta e tem um telão no fundo ali, o cara tá lá andando, falando ali, enfim, essa coisa toda aí que a gente não tem uma construção de imagem, né? Não tem uma identidade, então é mais difícil conciliar isso com uma imagem de tradicionalidade, né? Mais um progressismo rola solto nesse meio, por mais que às vezes tenha um viés conservador. É muito possível ser sim conservador e progressista. Flávio Bolsonaro está aí para provar esse ponto, não somente ele também, certo? Mas enfim, nesse tempo eu tinha organizado notas no Obsidian para concatenar o que eu via, e somente isso, não tinha uma intenção mais profunda, a não ser, claro, também elaborar um roteiro de vídeo, como estou fazendo aqui agora, mas eu havia escrito um roteiro na época, só que já ficou datado, viria a calhar num período que os Estados Unidos começaram a fazer ataques ao território iraniano, e assim eu não gravei também, porque eu não tinha como prever os cursos, eu sou apenas um sujeito palpiteiro com acesso à tecnologia, que tem, porventura, acesso a notícias lá, e também eu não posso tirar conclusões, mas eu posso analisar, olhar, ver as bolhas, afins, né? Entender a internet como um grande mediador de opiniões, de posições, de pensamentos também, uma vasta estrutura com suas segmentações. Eu posso dizer que a internet reduz aquilo que há em maior no mundo, na realidade que está fora desse plano ciberespacial, certo? E contudo eu queria analisar ponto por ponto, né, os grupos que se intersectam, porque a minha ideia passava pelo pensamento de que existem grupos, esses grupos defendem certas ideias possuem alguns pontos coincidentes equivocadamente, e que, por haver essas semelhanças, esses indivíduos, mesmo que destoando de determinados ideais centrais de certos grupos, tomavam influência desses outros grupos estranhos. Exemplo, então, que explica um sujeito que é materialista marxista dar apoio a um regime pseudo-teocrático, teocrático islâmico, certo? Porque tem posições anticapitalistas e o indivíduo vê tirando proveito daquilo e fala: olha, este modelo não é perfeito, mas existem pontos que dialogam com aquilo que eu tenho no meu universo, no meu pensamento, na minha estrutura de ideários, então eu vou dar apoio àquele grupo, certo? Aí o indivíduo leva lá a bandeira da Palestina dentro dos movimentos dele, e claro, existe a relação proveita, oportuna dos indivíduos lá daquele grupo em infiltrar em outros meios, seja meio católico, tradicionalista, né, tradicionalismo católico, como existem alguns nomes aí que eu não sei se eu vou citar, eu estou um pouco em dúvida aqui se eu cito, se não cito, até por conta do tamanho do canal ser extremamente diminuto, enfim, ou a inserção de grupos islâmicos, filo-islâmicos em movimentos de esquerda, em movimentos eurasianos, em certas alas aí do tradicionalismo esotérico e afins. Existe uma correlação de intersecção, infiltração e etc, né? Essa foi a primeira hipótese que eu pensei, até depois ter pensado em outro conteúdo, que aí sim eu chego no ponto que dá o nome a esse vídeo. Eu sei, demora muito para eu chegar num ponto e outro, mas eu talvez pense em dividir ambos, né? Acho que eu farei isso. O segundo vídeo vai ser tratando dessa segunda hipótese. A primeira hipótese que eu trago uma ideia de intersecção de versos, ou então pegando a ideia de pluriversos, a ideia de ontologias múltiplas tratadas na antropologia das ontologias, especialmente também pensadores como Viveiro de Castro e filósofos como Paul Ricoeur, né, que tratam de questões de pluriversalidade, de diferentes naturezas e diferentes planos contidos em um único plano, diferentes ontologias também observadas e situadas, né, na realidade. Dessa forma, eu peguei então essa ideia de dividir em
grupos e assim definir esses grupos. O grande problema é a definição, né? Porque não tem como eu delimitar com uma série de características que são amplamente infinitas, porque existem muitas possibilidades, tais como existem muitas mutabilidades. O indivíduo não vai defender aquela ideia o tempo todo, e tal grupo também pode mudar de posição, mudar de ideia, a depender das conveniências daquele movimento, em convenção ao ideário ou à ideologia central daquele polo, daquele verso, daquele mundo, certo? E o que eu pude dividir é em grupinhos, assim, de pessoas, ou então bolhas, né, assim dizendo, porque na verdade existem as bolhas, só que as bolhas elas são resultado direto de uma ideia tribal, ideológica mais profunda, e não só às vezes ideológica como religiosa, não só às vezes religiosa também como identitária. Enfim, né? Esses grupos eu pude definir como os socialistas, os eurasianistas, os tradicionalistas esotéricos, até então 13, os islâmicos políticos, os católicos políticos também tradicionalistas e afins. Às vezes não só tradicionalistas também, mas são os mais definidos até então. Na verdade, tira o tradicionalismo, né? O tradicionalismo católico não tem nada a ver com esse escopo, é mais um dentro do universo católico, mas o que acontece é que existem intersecções do catolicismo com outras áreas aí, especialmente com o socialismo na teologia da libertação. Então a teoria passava por essa ideia de linhas e fronteiras dessas bolhas, e que os indivíduos transitavam entre um e outro, ou não transitam, mas às vezes se situam na borda de um, por influências ali do convívio social, da aprendizagem, alguma coisa assim, e pegava esses pontos coincidentes e pronto, fazia defesa a esses movimentos ou alguma análise ponderada, de crítica ponderada. Eu tenho um exemplo claro, por exemplo, do número de católicos que são adeptos da DSI, que acabam defendendo por vezes políticas socialistas. Isso é um caso que pode ser analisado como um caso de estudo, que pode ser pego e analisado, ali feito uma pesquisa em cima. Nem todo católico que se diz distributista, ou católico que é apoiador ali das ideias da DSI, de um Estado corporativo e afins, vai ser amplamente simpático ao socialismo. E também, claramente, depende de qual socialismo estamos falando. Se for socialismo marxista, né, menos ainda. Também, claramente, tem aquele grupo de católicos que acabam sendo sincréticos ou pró-sincretismo, que são simpáticos até então a uma ideia de ecumenismo e que acabam dessa posição defendendo conversas e diálogos com o Islã. Só que claramente não por finalidade política, né? Mas tem aqueles que vai por conveniência política, porque o mundo islâmico ele é avesso ao judaísmo, então isso convém. E claramente, quando falo aversão ao judaísmo, eu não estou dizendo somente o anti-sionismo. Porque, claro, né, muita gente aí fala que é anti-sionista, mas na prática é anti-judaica mesmo. Sei disso porque convivo nesse meio de internet, de bolhas e afins. E aí muita gente lá faz piada mesmo com o judeu. Fala que judeu é ganancioso, judeu é canalha, é bandido, é ladrão, gosta de roubar, gosta de assaltar, gosta de submeter as pessoas a acordos injustos e afins, aí vive naquele estereótipo lá e julga os judeus de fato dessa forma generalizante, aí fala, não faça acordo com judeus e afins, aí faz memezinho ali, o indivíduo nunca conheceu um judeu na vida, ou talvez conheceu ali, mas ele acha que todo judeu ali é semelhante àquele que ele conheceu, e que o que ele conheceu lá nem é judeu praticante também, é só um indivíduo de etnia judaica, mas o indivíduo não vai na sinagoga nem nada, ele acha lá que esse judeu tem lá um saquinho de ouro no peito dele e afins. Aí ele, para não parecer feio também, para não ser preso, não responder processo, ele fala que ele é anti-sionista somente, né? Quer dizer, ele só é anti o movimento nacionalista judeu lá, que, enfim, só, entende? Mas aí ele vai justificar falando que aquilo que ele tem por crítica é meme e afins, às vezes até é na finalidade do humor, aí é compreensível, aí é até engraçado também, memes como Rap Mercant, né? Aquela musiquinha judeu, as teorias de conspiração, isso no campo do humor é extremamente engraçado, é legal, é válido, mas muitos se
realmente se escondem nessa coisa do meme para fazer propaganda, para fazer soft power, né? Não que seja soft power mesmo, mas é uma espécie de mini soft power disponível à agência do indivíduo, que o indivíduo ele pode utilizar aquilo ao favor dele como meio de propaganda, e por vezes o meme se tornou uma ferramenta de propaganda muito conveniente nos últimos tempos, especialmente aí nesse movimento alt-right, né, da direita alternativa, ou da direita norte-americana especialmente, mas que também tem alguns lapsos de influência aqui na América Latina. Pois bem, o grande problema que eu encontrei nessa divisão, claramente, eu fiz aqui uns mapeamentos para entender ponto por ponto dos grupos existentes e afins, mas é muito simplista e reducionista. Quero dizer, se eu acredito piamente que essas mudanças, essas transformações ocorrem por questões de intersecção desses versos, de participação ou influência de leitura, eu parto do pressuposto que todo mundo é burro. Eu parto do pressuposto de que todo mundo tem suas limitações ali cognitivas ou de entendimento profundo do significado dos termos e dos sentidos e dos direcionamentos de eixos de compreensão do que é defendido pelos polos, pelos grupos, pelos planos, pelos projetos, enfim, pela religião e afins, pelas instituições também. E eu parto desse pressuposto, entende? Então é um problema, porque isso não explica, de fato, como acontece, do porquê que certos indivíduos se tornam adeptos de determinadas bandeiras, mesmo que não seja conveniente a eles defesa dessas bandeiras, né? Talvez isso explique alguma coisa ou outra, no sentido de bolhas digitais, no sentido de bolhas virtuais a respeito do contato em indivíduos que têm uma certa predisposição. Talvez, né? Mas isso precisa de explicação empírica. E eu admito que eu fui atrás de artigos, entender esse processo, e ninguém olha dessa forma, né? E o pior de tudo é que esse pensamento está presente. E aí, o tema que eu pensei a priori a gravar nos últimos dias, que é o grande problema que eu vejo no termo fake news e na ideia de disseminação de desinformação. Porque parte desse pressuposto de que todo mundo é burro, todo mundo é limitado, ninguém estuda, e que o indivíduo ele é inteligente dentro do escopo da área, do universo dele, mas ele é tido como um idiota pelos demais somente por não ter determinada posição e determinada ideia. A gente parte então desse pressuposto quando tomamos ideia de que existe uma propaganda, e por existir a propaganda todo mundo se torna adepto, aliás, boa parte das pessoas se tornam adeptas de determinado discurso e pronto, entende? E nem sempre é assim. Claramente que os discursos se moldam e se formam. Existe uma relação ética e êmica de tratar o discurso, de podar, mudar os termos e tornar acessível a determinados grupos de maneira a atrair esses grupos. Quer dizer, não são as pessoas somente que são semiletradas, que não possuem leitura, às vezes possuem, mas existem as formas de sedução e não existem modos de preparo a lidar com esses termos equivocados, com esses equívocos, com essas semelhanças, com essas posições iguais, certo? E que não seja uma maneira de podar, inclusive. Exemplo, como o católico se situa no conflito Israel e Irã, sem que ele seja visto e enxergado como um covarde que não toma posição. Ele exercendo a sua própria posição. Só que essa posição não é levada em conta, porque ela é marginalizada dentro de um grupo que é a favor da criação do Estado da Palestina, e o outro grupo ali que é pró-sionista de fato. Aí quando o indivíduo tenta ponderar conforme ao olhar da fé dele, da posição da igreja e etc., que a igreja tem uma posição paz, de conciliamento, de entendimento, que não tem como resolver aquele problema, inclusive se eu for falar a minha opinião aqui eu serei amplamente cancelado, também que não convém a ideia aqui, que existe também muito apelo emocional por ambas as partes também, que pressiona mais ainda o católico a supostamente tomar uma posição. Aí ele acredita que, cara, eu tenho que tomar uma posição mesmo, aí ele acaba tomando uma, e ele acaba sendo utilizado como massa de manobra por outros grupos que se aproveitam da posição do católico, entende?
Isso é uma realidade problemática. E por vezes essa busca de posição acaba fazendo o indivíduo ter uma leitura equivocada de que ele precisa se aliar àqueles que o veem como um cachorro a ser adestrado, que é o caso, por exemplo, dos eurasianistas, que acreditam piamente que tem que haver uma aliança entre determinadas nações que não estão no centro, não estão na centralidade das principais negociações, as nações supostamente de margem, como se as nações dessa suposta margem não também tivessem acordos com as nações do centro das relações. Acreditam que todo mundo, então, que vive nessas nações periféricas precisa se unir contra o centro. Aí leva esse pensamento, esse escopo ao plano da metafísica. Entendem eles a geopolítica como uma metafísica e a necessidade de derrotar o grande Satã como superior e vencedora a todas as diferenças exotéricas profundas entre as cosmologias, entre as ideologias, entre os ideários, entre as nações, os povos, as culturas e etc. Né? Inclusive um outro globalismo, né? Um outro conceito de globalismo, que não é o conceito da integração global, mas é uma ideia de transformar as diferenças em uma ferramenta de unidade, que também dialoga com outro tema ali que eu vou tratar mais adiante como uma hipótese B, que amplamente precisam ser averiguadas, mas essa ideia, esse vídeo é mais no intuito de trazer uma reflexão, entende? Enfim, e também existe outro escopo que é o mais problemático de todos, que é dos nacionalismos. Aí entra no sexto grupo, que a gente entende também como chauvinistas e que é fortemente ligado aos eurasianistas com suas ideias de posições globais ali, de avanço global, porque ele concatena o pensamento de todos os soberanismos chauvinistas até então do século XX a uma moldagem, uma roupagem do século XXI de contrariedade à sofisticação do globalismo financista internacional multilateral comum aí de Europa, OTAN, Estados Unidos das últimas décadas, e que pega aquele sentimento do século XX e traz à tona com nostalgismo, como, olha, a sociedade era melhor, as famílias eram mais unidas, a nação era uma coisa diferente. Aí tem aqueles planos todos ali do século XX trazidos à tona a serem defendidos. Aqui no Brasil, a gente analisa o Brasil porque é mais fácil. Tem o fenômeno da imagem do Enéas, e as pessoas pegam a imagem do Enéas e falam, olha, ele era um indivíduo genial. No último vídeo eu falei que eu não gosto do Enéas. Para mim, o Enéas, ele tinha certos problemas. Além disso, ele era maçom, né? Mas eles pegam a imagem do Enéas, aí trazem à tona que esse é o modelo que a gente precisa de liderança hoje, que é um homem inteligente, um homem que tenha paixão pelo Brasil, que entenda os problemas do Brasil, que entenda as limitações, as necessidades do Brasil, e tenta encontrar uma figura que seja sucessora do Enéas nesse sentido. Talvez hoje essa figura seja o Aldo Rebelo, e vivem desse ideário do pensamento de necessidade e de desenvolvimento, que era um pensamento comum do século passado. O Brasil já não vive mais essa necessidade, porque o Brasil, de certa forma, não é mais um país tão atrasado em relação aos demais como era no século XX, no período até a fase Vargas. Ali o Brasil era um país que necessitava urgentemente de modernização da sua economia, do seu dirigismo estatal, da maneira de lidar com a indústria, né, e afins, e encontrou determinados modelos que foram replicados aqui no Brasil, em especial o desenvolvimentismo romeno, se eu não me engano, da Estônia, não da Estônia, Lituânia, algum desses países ali daquela região.
e que foi modernizado ao molde brasileiro, conforme as necessidades do Brasil da época, difundido ali com pensamento trabalhista, com influências da DSI, com influências também do fascismo italiano, do corporativismo, e que foi moldado à sociedade brasileira e assim imposta, conforme as necessidades da época. Hoje, os nacionalistas trazem o mesmo discurso, com o mesmo viés, com a mesma urgência do século XX, como se estivéssemos ainda no século XX, ou se estivéssemos ainda em século XXI, com o mesmo problema. Claramente que se estamos no mesmo problema, com as mesmas dificuldades, significa que nada adiantou aqueles projetos desenvolvimentistas ali do século XX. Mas é um fato que esse nostalgismo de busca por uma era de glórias que existiu lá no período desenvolvimentista, com toda a propaganda, reaparece nesses movimentos aí nacionalistas, e claramente a gente vê que todo dia algum adolescente na sua casa, com sua sanha de mudar o mundo, de mudar a sociedade, vai lá e tenta criar um perfil em rede social com um nome lá, Frente Nacional Patriótica, Unidade Nacionalista, Força Nacionalista Renovadora, sei lá o que, Partido de Renovação Nacionalista, Força Nacionalista Patriótica, e vai mudando, né, fazendo um quebra-cabeça todo, com esses termos completamente genéricos e comuns do século XX, trazendo à tona ali o pensamento e a sanha de mudança e de transformação da sociedade. Isso é comum a todo jovem, todo homem tem essa fase, mulher às vezes também, mas sobre outras formas, talvez na bandeira progressista de mudança da sociedade há benefícios, claramente. Uma coisa que eu queria falar é voltar a fazer uma análise também sobre as eleições, e eu quero falar especificamente sobre voto feminino. Eu farei isso em 2 vídeos, porque o próximo vai ser sobre mentalidade coletiva, Hive Mind especificamente, porque a hipótese B passa por Hive Mind. Então a gente vê nessas figuras aí uma certa intersecção também de bandeiras, de cunho de resgate da cultura, de você ver hoje em dia o Brasil como hostil, e aí você vê aquele Brasil do passado que tinha até um pouco mais de cultura preservada, e alta cultura inclusive, com a bossa nova, até mesmo o sertanejo raiz era uma produção cultural incrível, louvável, extremamente profunda, com influências claras dos fados portugueses, das polcas, difundidas com características originalmente brasileiras ou até mesmo anteriores à existência do Brasil, como as danças indígenas, a catira, as palmas, aquela batida de pé, tudo, uma forma de roda difundida ali com outros sons. Isso era comum no Brasil do passado, até mesmo hoje presente, um Brasil muito interiorano, mas muito interiorano, apesar de que hoje até mesmo no interior do Maranhão você encontra um indivíduo vestido igual um carioca, falando gírias do subúrbio paulistano, chamando o indivíduo de mano, de véi, certo? Isso acontece, a gente perdeu esse escopo e então o sentimento nostálgico reaparece. Aquele chamado apelo à memória. Esse apelo à memória fomenta muito a necessidade de resgate do nacionalismo, que aí a gente entende esse movimento. O que acontece é que nos últimos tempos aconteceu uma correlação entre o nacionalismo brasileiro e a necessidade de retorno à fé católica, abandonando aquele modernismo que havia dentro do nacionalismo brasileiro do século XX, que visava uma laicidade, porque se tinha a ideia do Brasil como uma nação plurireligiosa, mesmo que maior parte da população fosse católica. Hoje em dia não é mais, hoje em dia é menos católica do que fora no passado. Não somente como hoje em dia o Brasil está se tornando um quimbandistão ou um bandistão, pejorativamente mesmo. Por quê? Porque isso é feito entre as coxas por via de política de Estado. A gente vê não só a política de Estado também, mas as políticas corporativas exercendo essa influência. Caso aí do Vai Brasa, né, da camisa da seleção, que todo mundo viu agora, que tem uma referência ao Exu Brasa. E também é o governo do Brasil, que tem pessoas que são adeptas da Umbanda e que inserem isso na linguagem de governo, na comunicação do governo com a população.
Eu devo lembrar que, não sei o ano, acho que foi 2020, 2021, 2022, o governo da Bahia fez uma publicação de homenagem ao Dia da Umbanda, o Dia do Candomblé, e uma pessoa lá comentou no perfil da Bahia, questionou por que não havia postagens também em alusão às datas católicas por parte do governo da Bahia. E o governo da Bahia, por algum funcionário que administrava a área da comunicação ali em relação direta com a administração daquele perfil, comentou, a gente falaria que é um estagiário, né, mas nem sempre é, comentou dizendo que nós, entre aspas, nós não enaltecemos religiões que pregam ódio, fecha aspas. Alguma coisa assim, na verdade, né? Foi nesse sentido, acusando o catolicismo de ser uma religião que prega o ódio, assim, para enaltecer a religião, símbolo do Estado, entre aspas, que não é símbolo do Estado da Bahia, nunca foi, nunca vai ser também, mas aí o governo petista lá tenta provar que não, o símbolo nacional, aliás, o símbolo da Bahia é o candomblé, é a umbanda, são as religiões de matriz afro, que nem sempre tem matriz afro, isso é necessário ser dito, são sincretizações, sincretismos ali colocados a formar um simulacro. E tanto que se vais na África, esses elementos tradicionais são completamente opostos à maneira como é enxergado e visto aqui no Brasil. O olhar é diferente, é distinto, não somente como a estrutura também é diferente, porque no Brasil existe uma replicação não autêntica. E tanto é que se o indivíduo aqui do Brasil, praticante dessa religião, for lá, ele vai ser amplamente rechaçado lá. E também é claro que essas religiões também são minoritárias hoje em dia, marginais lá naquelas regiões da África, especialmente, principalmente nas regiões de predominância islâmica. Quando eu falo naquela região do Benin, da Costa do Marfim, qual mais outra, Burkina Faso, enfim, todas essas regiões aí da África, ali, daquele Sahel, do oeste africano, enfim, certo? Pois bem, acho que acabo destoando muito do assunto às vezes, né? Mas eu acho que deu para entender que existe então uma necessidade de resgate do catolicismo, mas sempre em função do nacional a essa turma. Então acontece a captura deles do discurso católico, de busca de necessidade de retorno na fé católica para atender aos caprichos das ideias de formação nacional. A gente vê isso com rastros, né, deixados com base no discurso. O discurso, por exemplo, do Aldo Rebelo, eu venho analisando as entrevistas do Aldo Rebelo, a visão dele claramente é essa, né, de que a religião ela tem que ser vista como um patrimônio da cultura, não o oposto, não vendo uma dissociação entre cultura e religião, mas entendendo a cultura como algo superior, então com a religião, como se a religião estivesse amplamente dependente da cultura nacional. Enfim, então acontece isso equivocadamente né, dentro desse meio nacionalista e afins. E aí um católico ele lida com esse discurso, ele não entende essas diferenças de trato, de olhar, são termos que coincidem, são termos inclusive adaptados para obter o voto dele, entende? Ele vai lá e vota, cede voto ali no candidato que se põe a olhar dessa forma, né? E ele vai lá e se alia a um movimento que se coloca como nacionalista. Ele vai lá também e começa a prestar apoio a um indivíduo que se diz católico, mas está lá defendendo bandeiras de Estado moderno, de Estado grande, de Estado forte. E nisso ele acaba abrindo portas para também outros grupos que utilizam do discurso nacionalista e acaba apoiando esses outros grupos, como o caso dos grupos socialistas e dos grupos eurasianistas e também dos grupos aí tradicionalistas pagãos, né? Enfim, que desse tradicionalismo pagão, inclusive, a gente pode incluir os eurasianistas, porque muitos deles também comungam aí de religiões vernaculares, mesmo que por simpatismo e não sejam iniciados nessas religiões. A maior parte dos neopagãos não são iniciados em suas religiões. Eles são apenas simpatizantes, que o único contato que eles tiveram com suas divindades cultuadas
por via de imagens artísticas produzidas digitalmente. O indivíduo vê aquela imagem ali, ele acha que aquilo dali é referente a algum. O indivíduo nunca viu uma obra autêntica. Pelo amor de Deus, oh meu Deus do céu. Odin, o indivíduo nunca viu uma obra autêntica, né, de alguma divindade qual ele se põe a cultuar. Odin, Nick. Enfim. Ele nunca viu uma divindade concreta ali, presencialmente, uma hierofania autêntica, comprovada da divindade que ele cultua, mas ele ainda assim se põe a se declarar como um neopagão. Enfim, coisas comuns aí de uma sociedade pós-New Age, e que também reflete muito o pensamento da pluriversalidade. A ideia de pluriversalidade, né, que é trazida também lá na obra Antropologia Filosófica do Padre Lima Vaz, que, enfim, na verdade vem falando muito de pluriversalidade, né? Pluriversalidade é a maneira como um ser se circunscreve na realidade, de que todos os eixos que o formam não mais convergem, mas se divergem, de acordo com a descrição lá também no livro do Padre Lima Vaz, que diz muito a respeito de como que o indivíduo ele é formado, ele se mantém na realidade, não mais de uma maneira né, de entendimento do seu mundo como o único mundo, é a única realidade, da realidade diferente da dele como destoante e como se fosse uma anomalia, né? Enfim. Então, essa teoria, vamos dizer, essa hipótese de que existem versos que se intersectam, que têm seus eixos, apresenta esse problema das limitações cognitivas. Aí tu tem que considerar que todo mundo é burro, que todo mundo é semiletrado, que ninguém tem entendimento de nada e tem contato com alguma coisa, igual um primata, né, que tem uma ferramenta, usa a ferramenta de qualquer forma, mas fica lá utilizando a ferramenta sem entender a funcionalidade, sem entender nada. E isso é um equívoco, claramente, né? Porque existem pessoas que são inteligentes, que amplamente estudam determinada coisa, mas também mudam de lado, mas também se transformam, também se modificam, mudam suas ideias, seus pensamentos e suas visões. Isso ocorre, então tem que explicar também isso. Por que isso acontece dessa forma? Esse olhar que eu apresentei é uma crítica também à ideia de como a mídia, a sociedade, em especial os socialistas militantes, lidam com a ideia de desinformação, lidam com a ideia da propaganda, criar agências e dessas agências serem problemas essenciais na sociedade contemporânea. Por vezes não, por vezes isso também é positivo e bom, por vezes isso também leva o indivíduo à verdade, porque sai daquele escopo de alienação, daquele estado de prisão dos pensamentos, das ideias, certo? A ideia de fake news também pode ser analisada mais à frente, principalmente agora que nós estamos entrando em período eleitoral. Daqui uns meses a gente já discute, a gente já conversa sobre, certo? Enfim, eu vou encerrar este vídeo por agora. E adiante eu vou trazer a hipótese B, que aí é muito mais profunda. E eu vou trazer à tona também o que eu tenho por proposto aqui. Esse cofre no Obsidian, penso eu em abrir no GitHub a disponibilidade das notas e que todo mundo passe a inserir coisas aqui, caso queiram, que tenham analisado, para que mais adiante possa ser utilizado com base de estudo a quem se interessar, certo? Eu quero fazer isso com todas as notas, eu tenho outras aqui, eu tenho uma feita especificamente sobre Rivermind, vou abrir aqui para mostrar antes, para já dar um prenúncio do próximo vídeo. Espera aí, Ctrl Shift 3 aqui, certo? Tô carregando. Então eu estou reunindo informações sobre Rivermind, também artigos, artefatos também para fazer uma análise de affordance e entendendo ponto a ponto da operação desse outro plano até então, porque eu tenho a ideia de entender a Rivermind não como um processo, não como um fenômeno, mas como um plano. E aqui conceitos que eu coloquei também, mais no escopo da religiosidade, das religiões,
porque é necessário haver dissociação entre o que é River Mind e o que é presente nas religiões, porque muita gente acredita que River Mind, a mentalidade coletiva também existe dentro das religiões, mas nem sempre é assim, existem dissociações, não existe de fato uma River Mind 100%, né, se é necessário ser dito, mas existem proximidades, existem ensaios, e a gente está estudando e analisando então esses ensaios, assim como as noções, né, a consciência coletiva, o crescimento exponencial do Estado, a relação do islamismo e River Mind, a máquinas como uma nova Torre de Babel e a própria Torre de Babel, que eu posso falar mais adiante também, dá uma série também, na verdade, né? Mas eu penso muito mais em futuramente fazer artigos a respeito, mas aí também eu não sei bem se isso pode ser feito já de antemão, mas enfim, eu vou terminar por aqui este vídeo, eu vou começar outro agora. Agradeço profundamente a paciência de vocês, e também eu gostaria de feedback também, um gostei já ajudaria bastante, e também comentem opiniões a respeito do que querem que seja comentado, do que seja analisado, do que seja trazido aqui para matéria de reflexão e depois para concatenar matérias a serem estudadas, entende? Artefatos a serem analisados e assim por diante. Até a próxima e tchau.